Deus santo, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Das tuas mãos, Senhor, nós recebemos tudo para a nossa subsistência, para que nós possamos viver nesta terra. E por esta razão, ó Deus, neste momento nós estamos glorificando a Ti e somos gratos a Ti por cada uma das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Deus querido, Deus amado, recebe a nossa gratidão, Pai, e nós transformamos essa gratidão em um culto a Ti. Pai, que esse culto possa subir com um aroma suave até o Teu trono de graça. Senhor, recebe a nossa gratidão e todo o amor, Pai, que temos por Ti. Deus querido, Deus amado, neste momento agora eu venho Te pedir a Tua cobertura, venho pedir a Tua unção, venho Te pedir, ó Deus querido, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. Já Te agradecemos pelo estudo da escola dominical, um estudo maravilhoso. E agora, Pai, nesta mensagem que será continuação do que já foi falado. Deus, muito obrigado por tudo. E obrigado, Pai querido, pela Tua companhia. Continua conosco, Pai, e recebe esta ministração que fazemos a Ti, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Por que Didi? Está no grupo da igreja. Não, desculpa, foi na cruz. salvar um tão pobre
pé, meus queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 2. Apocalipse, capítulo 3, verso 2. Amém? Todos acharam? Diz assim a Santa Escritura: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Amados, Deus me levou a meditar nesse texto, uma mensagem que, como tantas outras, também ouvi no passado, e só que Deus me levou numa direção, me apontou um norte diferente do que eu tinha ouvido até então. E aqui nós vemos uma advertência feita à igreja de Sardes. Essa advertência foi dirigida ao anjo da igreja, que seria o pastor, o responsável espiritual por aquela igreja. E ali Jesus faz uma advertência para essa igreja. Mas vamos entender um pouquinho o contexto disso aí. Sardes era uma cidade pujante, era um centro comercial magnífico, ficava inserido no meio de várias rotas, ou melhor, de todas as rotas comerciais ali da Ásia Menor. E por causa disso, por ter esse fluxo, né, de trabalho, de comércio, era uma cidade vigorosa, rica, abastada. E naquela cidade havia uma igreja. E interessante que quando João recebe de Jesus essa advertência, Jesus fala para ele, para João: João, escreve isso para o anjo da igreja de Sardes. Manda ele ser vigilante e confirmar os restantes que estavam para morrer, porque eu não achei eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, essa advertência foi feita para Sardes com uma perspectiva. Essa cidade, e aí vai ficar um pouco diferente, eu não sei se foi o caso dos irmãos, mas no meu caso um pouco diferente, que foi pregado por outras pessoas no passado, quando elas afirmam que esse texto se refere a uma igreja que era vigorosa também no seu aspecto espiritual, mas que depois caiu no descaso. E não é mais assim. Mas se vocês repararem bem o texto, lá no versículo 1, quando o texto inicia, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, essa palavra que tens, está dizendo no presente, afirmando o seguinte: você tem uma fama de que vive. Então Sardes não estava vivendo de passado, em nenhum momento ela estava vivendo da sua história passada, mas ela tinha muitas atribuições e muitas realizações. Era uma igreja vigorosa dentro de uma cidade pujante, era uma igreja com muitos atributos, era uma igreja que estava atuando em todas as áreas, com toda certeza atuava na área social, atuava no evangelismo, era uma igreja vigorosa. Por isso que Jesus diz: você tem fama de ser uma igreja viva.
Você tem fama, a região toda te conhece e te tem como referência de que você é uma igreja viva. Mas eu quero te dizer algo: você está morto. E aí eu comecei a parar para pensar sobre isso. Como é que pode uma igreja que tinha plena atuação em toda aquela região, uma igreja que era referência para outros grupos, mas Jesus, o dono da igreja, chega para o anjo dela, chega para o responsável dela e diz assim: essa igreja está morta. Você pensa, olha como é que ele diz, no versículo 1, que tens nome de que vives. A igreja achava que ela tinha, por causa de toda aquela pujança dela, por causa de todo aquele vigor que ela tinha, os seus líderes e a própria igreja achava que estava por cima, que era a rainha da cocada preta, que, enfim, podia ser referência para os demais. Mas Jesus chega para esta igreja e a coloca no seu devido lugar e diz para ela: não é bem assim, você está morto. Isso me fez pensar. A palavra usada aqui para morto é uma palavra grega, necros, todo mundo conhece, necrosado, necrópole, né? Necropsia. Tá? Vem desse radical grego, que quer dizer destituído de vida, sem vida nenhuma, inanimado. Jesus estava dizendo: vocês não possuem vida alguma, mesmo a despeito de serem referência, mesmo a despeito de todos olharem para você e dizer: puxa, mas que igreja fantástica, tremenda. Jesus diz: vocês estão mortos. E olha que essa palavra foi o próprio Jesus que proferiu. Chegou para João e falou assim: escreve isso aí, escreve essa carta para o anjo da igreja e diz para ele que ele acha que está por cima, mas que ele não está com nada, está completamente vazio, e a sua igreja está tão vazia quanto ele. A igreja do Senhor não estava vivendo de passado, pelo contrário, o verbo eco, traduzido por ter, traduz um ritmo de pujança que a torna aclamada por toda aquela região. Era uma igreja cheia de atividades, mas estava morta. Agora, havia nesta igreja um pequeno grupo de irmãos de oração que buscava a Deus incessantemente. Jesus fez menção a este grupo. Está lá no verso 4, e diz assim: mas também tens em Sárdias algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Interessante isso, né? Por que eu posso afirmar que a igreja de Sardes era uma igreja vigorosa? Porque dentro dela também tinha um grupo de irmãos que, mesmo a despeito da casca que havia, eles eram fiéis, cumpridores da palavra, obedeciam na íntegra o que ela determinava. Era uma igreja pujante, sim, mas esses irmãos, eles eram diferentes no meio daqueles outros irmãos. Agiam de uma maneira completamente diferente do que aqueles irmãos agiam. Agora, qual é a pergunta que fica? Por que essa igreja estava morta? Como pode uma igreja tão ativa e referência, que estava localizada dentro de uma cidade que também era referência na região, tudo cooperava para o sucesso daquela igreja, e aos olhos humanos esse sucesso era real, ele existia? Por que Jesus afirmou que ela estava morta? O que foi que causou esse necrosamento da igreja?
no versículo 3. O versículo 3 já começa a dar uma luz para nós sobre isso. Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O texto diz: lembra-te daquilo que você recebeu e daquilo que você ouviu, e guarda. E guarda. Essa palavra guardar, no grego tereo, significa atender cuidadosamente, observar de maneira acurada, no microscópio, olhando com todo carinho, com todo zelo. E aqui o texto diz: lembra-te do que você recebeu e do que você ouviu. Por que lembrar? Porque haviam se esquecido. Haviam se esquecido. E eis a razão da advertência, de dizer para eles: lembre-te das coisas que foram faladas para vocês no início. Lembra-te com cuidado, com zelo esmerado, aquilo que vocês ouviram. E arrepende-te. Ora, o arrependimento não é exatamente o retorno à origem? Não é você largar o que você está fazendo agora, dar meia volta e retomar o caminho certo? Eles estavam trilhando esse caminho no início, mas agora, na altura do campeonato, mesmo a despeito de serem o que eram, uma igreja importante e vigorosa, eles se esqueceram de alguns princípios, se esqueceram daquilo que eles ouviram no início, eles abandonaram estas práticas. E aí o Espírito Santo diz: lembra-te, se arrependa e lembre-te das coisas que você ouviu outrora, e volte àquelas práticas, porque senão vai acontecer algo. E que algo é esse? Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A coisa mais importante sobre a volta de Jesus, a coisa mais linda sobre a volta de Jesus, é que o cristão verdadeiro, ele não vai ser surpreendido. Olha que bênção! O cristão verdadeiro, aquele que está ali coladinho com Jesus, ele não vai ser surpreendido. Quem é que vai ser surpreendido? Quem não está coladinho com ele. Quem abandonou as primeiras práticas. Quem ignorou, como esta igreja de Sardes ignorou, os princípios, ora estabelecidos no início. Aquilo que foi falado naquele primeiro momento. Quando o grupo ainda era pequeno, como o nosso aqui, onde prestávamos atenção na escola bíblica dominical, onde víamos, nossos olhos estavam ávidos por aquele conhecimento. Com o passar dos anos, a igreja cresceu, transformou-se numa potência, e essas coisas foram deixadas de lado. Já não era tão importante assim. As reuniões passaram a ser reuniões mais sociais. As pessoas iam para desfilar o seu vestuário, mostrar o seu carro novo, conversar sobre coisas, conquistas feitas, conquistas humanas. Nada ilícito nisso. Mas passavam a ocupar o primeiro lugar na galeria das suas vidas. Deixaram as primeiras práticas. Deixaram de ouvir. E aí o Espírito de Deus vem e fala para o anjo da igreja assim: arrepende-te, lembra-te das coisas que foram faladas no início e volte para elas, porque se você não fizer isso, virei sobre ti como um ladrão, e você não vai ver quando isso acontecer por causa disso, porque aquele que está afastado de Deus, aquele que está ignorando o que a Bíblia diz, o que ela ensina, ele não está apto, o seu ouvido ficou grosso, cheio de cera, e ele não consegue mais ouvir o sonido da trombeta,
Ele não consegue mais ouvir a proximidade, porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai vir com um grande alarido, o mundo inteiro vai saber, Jesus está voltando, porque vai ser um barulho tremendo. O cristão verdadeiro, ele não vai ser pego de surpresa, de jeito nenhum. Continuando o texto, essa igreja recebeu uma determinação, uma orientação, e não estava cumprindo. E qual foi essa determinação? E aí, meus irmãos, eu fui surpreendido quando o Espírito Santo começou a me mostrar coisas que eu, mesmo apesar de ter lido esse texto 500 milhões de vezes, de ter visto outros milhares de pregações sobre o tema, mas eu não conseguia enxergar o que o Espírito de Deus me mostrou. E lá no versículo 2, ele diz assim: ser vigilante. Vamos ver qual foi a determinação, tá? O que é que eles deixaram de cumprir? O que foi que eles estavam fazendo de errado? O que foi que eles abandonaram como prática? E no versículo 2 diz assim: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Essa palavra restante, ela é um termo neutro. Necessariamente não se refere a pessoas, mas se refere a algo. Olha que coisa interessante, porque todas as pregações que eu ouvi até então, pode ser que alguém tenha pregado o que eu vou pregar aqui, da forma como eu vou pregar, mas as pregações que eu ouvi falavam de pessoas. Consolida o resto que está para morrer. Olha, as pessoas estão morrendo no mundo. Olha, evangeliza, salve essas pessoas que estão para morrer. Mas aí o Espírito de Deus me trouxe para o texto e mandou eu botar uma lupa e olhar. E aí na minha pesquisa, esse termo restante, ele é neutro, ele não é necessariamente, ele não se refere a pessoas, mas se refere a algo. A palavra grega é loipoi, que quer dizer resto. Está falando de algo que ainda está sobrando, algo que ainda está acontecendo. E o detalhe disso, meus irmãos, é que se vocês pegarem esse termo e olharem dentro do contexto do texto que nós estamos lendo agora, vamos perceber que em nenhum momento o texto está se referindo a pessoas, não está mandando ninguém evangelizar, não está dizendo que a nossa preocupação tem que ser voltada para as pessoas, não que isso não seja bíblico, não é isso que eu estou dizendo, mas que nesse pedacinho aqui, nesse contexto aqui, o texto não está falando de pessoas, mas está falando de algo que nós abandonamos. E o que foi abandonado? A Bíblia diz que o pedaço que foi abandonado, esse restante está se referindo à sã doutrina, a uma palavra que foi pregada, uma palavra original, que veio direto da boca de Deus, um verdadeiro ensino, uma verdadeira prática, e essa prática é ignorada, passa a ser colocada de lado, as pessoas passam a não prestar mais atenção nisso, ou pior ainda, começam a contextualizar aquilo que foi dado por Deus, para que aquilo que ele pensa, os seus pensamentos, como foi falado aqui, o Carlos falou muito bem, quando a gente começa a adequar a Bíblia segundo os nossos pensamentos. É o contrário, nós que temos que nos adequar ao que a Bíblia diz, e não trazê-la para os nossos pensamentos, para que nós nos sintamos confortáveis. Eu já falei aqui diversas vezes, que todas as vezes em que nós abrimos esse livro, ele vai nos confrontar, porque foi falado aqui na escola bíblica também, que nós somos maus, nós somos tortos, não há virtude em nós, não há nada de bom em nós. E se nós não tivermos uma palavra, se nós não tivermos um prumo que nos coloque
na posição correta, algo que nos dê a referência, que a gente possa confiar nessa referência, para que as nossas vidas sejam transformadas. Meus irmãos, estamos perdidos. E a partir do momento que pegamos esse livro e tudo que nele está contido, toda esta palavra abençoada que está aqui, e trazemos para a nossa realidade de vida e adequamos esta palavra, e foi falado isso aqui muito bem hoje, que é possível fazermos isso. É possível adequarmos a Bíblia segundo os nossos conceitos. Na marretada, evidentemente, dando uma retada, que é o que acontece aí fora. E aqui, a igreja de Sardes está sendo advertido o seguinte: vocês abandonaram os verdadeiros princípios, vocês contextualizaram a palavra que eu dei, vocês adaptaram esta palavra segundo o seu modo de viver. Enquanto a Bíblia diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que a nossa mente pode ser renovada, a não ser pela palavra? Nós não podemos contextualizar, nós não podemos adequar, nós temos é que obedecer o que a palavra diz. Por isso aqui, nesta igreja, nós zelamos e primamos por isso, para que sejamos fiéis a esse prumo. Se está alguma coisa torta, a gente vai, como é que está o prumo? O prumo está assim, então deixa eu ficar do jeito que o prumo me colocou. Não é segundo o meu pensamento, não precisa ser tão rigoroso assim. Mas não há necessidade de ser tão certinho assim. Ainda tem gente que faz o seguinte: vai lá em Provérbios e pega o texto, eu já vi, e diz assim: é importante que você tenha a mão nestas coisas e também naquelas. Não seja de todo bonzinho, seja um pouquinho ruim, erre também um pouquinho, para você ter equilíbrio. E tem gente que pega isso e, tá vendo? A Bíblia diz que é para ser assim. Eu não preciso ser. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo, perfeito como Deus é perfeito. E estamos caminhando para o alvo, que é o quê? A estatura do varão perfeito, que nós estamos estudando na carta de Efésios. Queridos irmãos, a igreja de Sardes simplesmente abandonou esses princípios, adequou a sua vida a uma filosofia mundana. A cidade é pujante? Poxa, não podemos ser caretas, não, que isso, meu Deus do céu, nós temos que estar enturmados, socialmente nós temos que estar inclusos, nós temos que viver essa vida, aproveitar um pouco, as pessoas têm que nos enxergar de forma como sendo seres normais, e a partir do momento que a gente desvincula a nossa vida disso, estamos correndo o risco de afastar essas pessoas do nosso meio. Esse tipo de filosofia que acontecia lá na Ásia Menor, há tanto tempo atrás, nos primórdios da igreja, é a mesma filosofia que acontece nos nossos dias hoje. As pessoas abandonaram esses princípios, deixaram de viver o que a Bíblia determina, e aí Deus está dizendo: seja vigilante. Está morrendo. Essa parte boa que eu deixei em vocês está acabando. Não deixe morrer. Consolida isso. Não permita que isso se vá. Não deixe isso acontecer. Vá contra as ondas. Vá na contramão deste mundo. Mas não permita que estes valores se dissipem no vento. É isso que Deus está falando para a igreja de Sardes. Quando Ele manda consolidar, confirmar o restante que estava para morrer, estava falando o seguinte: olha, a maioria de vocês abandonou os princípios da palavra. A maioria de vocês está vivendo, adequando a sua vida aos princípios desse mundo. Porém, tem um remanescente dentro desta igreja, um grupo pequeno, um grupo pequenininho. É o que o texto diz. O texto diz:
lá no versículo, aqui no versículo 4, que fala que esse grupo, deixa eu pegar o texto aqui que é melhor, diz assim, ser vigilante, o versículo 2, ser vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberão a que hora venho sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, no meio de uma igreja imensa, no meio de uma igreja numerosa. Jesus está dizendo, eu tenho algumas pessoas aí. E aí como é que ele se refere a essas pessoas? Como é que ele descreve esse grupo? Ele diz assim, que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, ou seja, não aderiram às mesmas práticas que estavam acontecendo dentro desta igreja. Não estava seguindo os princípios que a grande maioria estava seguindo. A maioria da igreja estava se adequando aos princípios do mundo, mas esse grupo não. Esse grupo era diferente. Esse grupo se destacava. E olha o que o Senhor Jesus fala sobre eles. Comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignos disso. Sabe o que você andar com Jesus no céu? A gente não entende. Eu já vi algumas pessoas tentando especular sobre o tema, sobre o galardão, a doutrina do galardão. Eu não me aventuro mesmo a dissertar sobre o tema, porque esse negócio, gente, vai ser um negócio para arrepiar a gente, para a gente se balançar todo, para a gente ficar chorando no céu. Porque a Bíblia diz que são aquilo que nós não vimos, aquilo que nós nunca contemplamos, aquilo que nunca subiu no nosso coração, aquilo que nós nunca imaginamos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o galardão é uma coisa tremenda, que nós não sabemos como vai ser. Eu vejo muitos pregadores tentando dissertar sobre isso, mas desculpe, é tolice. A Bíblia diz que nossa mente nunca imaginou algo assim. E por mais que tentemos fazer isso, é mera especulação. A Bíblia diz que este grupo de pessoas andarão com ele no céu. Isso é destaque, meus irmãos. São bilhões e bilhões de pessoas, de seres angelicais, e tem um grupo que vai andar com Jesus ao lado dele. Haverá privilégios no céu? Claro que haverá. É óbvio que haverá. Porque estas pessoas se dedicaram, buscaram a Deus muito mais que determinadas outras. Por isso que o galardão nós não sabemos como vai ser. Mas eu sei de uma coisa: as pessoas que perseverarem em ser diferentes, dentro até mesmo da própria igreja, agindo de forma completamente oposta ao que é pregado dentro dela. A Bíblia diz, não sou eu, é a palavra de Deus que diz que estas pessoas andarão com Jesus no céu, terão uma posição de privilégio, estarão mais próximas dele. Não sei explicar como isso vai ser, qual é a maneira que isso vai acontecer, mas o fato é que Jesus está dizendo que somente estas pessoas, ele não está falando que são todas, ele está dizendo que um grupo, algumas pessoas andarão com ele no céu. Isso é honra demais, é privilégio demais, é lindo demais, e nós não podemos alcançar isso.
Não dá para explicar sobre isso. Mas é o que o texto diz. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Jeremias 1, a partir do verso 11. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. E disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. A palavra ver no hebraico é ha, que quer dizer observar, considerar, examinar, dar atenção, discernir, distinguir. Olha como é que Deus fala com Jeremias. Jeremias, Deus dá uma visão para Jeremias. Não fala nada, não falou nada para ele, deu a visão. Jeremias, o que é que você está vendo aí? Eu estou vendo uma vara de amendoeira, Senhor. Ah, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Muita gente não entende o que Deus quis dizer com isso. É que tem muitos de nós que ensinam hoje que não estão vendo bem. Deus mostra uma coisa e eles veem outra. Deus fala uma coisa e eles dizem outra. Ensinam para o povo aquilo que Deus não está ensinando. Transmitem para o povo uma visão que Deus não está dando. E Deus fala para Jeremias assim: Jeremias, o que é que você está vendo? O que que você está enxergando, Jeremias? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Muito bem, Jeremias, é uma vara de amendoeira, porque esta imagem é exatamente esta imagem que eu te dei. Foi para você enxergar isso mesmo, então você está vendo bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, o que eu falo é seguramente correto, o que eu falo acontece. Quando eu estabeleço um princípio, esse princípio tem de ser cumprido. A minha palavra, ela é preciosa demais para mim, e tão preciosa que eu velo por ela. Ou seja, eu estou, como diz aqui no texto, a palavra shaquar, que é velar, vigiar, estar acordado, estar alerta. Deus está alerta o tempo todo, Ele não dorme, velando pela sua palavra. Cada detalhe, cada princípio que Ele estabeleceu está sendo cumprido e vai ser cumprido do jeito que Ele falou. Esses dias para trás, eu estava vendo o noticiário na televisão, eu comentei com a minha esposa, falei, meu Deus, olha só o que está acontecendo. Será que esse povo não está enxergando que Jesus está às portas? Sabe o que foi, meus irmãos? Eu vi o anúncio do Pix, do Banco Central. Achei tremendo aquilo. Como nós estamos dentro de um verdadeiro tubo de ensaio. Estão ensaiando como é que a coisa vai funcionar. E agora você vê os especialistas afirmando, porque antes era mera conjectura, papel moeda vai deixar de existir no dia? Não! Vai deixar de existir mesmo! Vai acabar agora, dentro de mais algum tempo. Tudo vai ser comercializado, pago, vendido, tudo de forma eletrônica. Estamos vivendo o princípio do fim. Estamos já no ensaio. Já viram como é que quando vai ter algum grande evento, vai o pessoal da música, os cantores, todos aqueles que, os cerimonialistas, todos eles participam daquele ensaio e procuram esmerar todos os detalhes, desenhar com muita exatidão como é que tem que ser, ou a sua marca é aqui, ó, você tem que ficar aqui quando você falar, ó, quando você cantar, você fica ali, também aquele X ali no chão, é para você. Gente, como é que a gente não está percebendo isso? Que as coisas todas estão acontecendo para o grande dia, quando a história da humanidade vai ser totalmente mudada, meus irmãos.
eu velo pela minha palavra para a cumprir. Jeremias, você está vendo certinho, é isso mesmo. Mas vamos mais à frente. O que vemos aqui é que Deus vela pela integridade da sua palavra e deseja que nós façamos o mesmo. A igreja de Sardes não estava zelando por essa integridade, ela estava adaptando a sua vida religiosa, a sua vida do dia a dia, o seu cotidiano, aos princípios que o mundo estava colocando. Mas tinha um grupo lá, não, esse grupo não negociava não, esse grupo não negociava valores não, esse grupo permanecia firme. Então, aqui para Jeremias, vemos Deus dizendo exatamente isso. Jeremias, eu zelo pela integridade da minha palavra, faço mesmo. Vamos prosseguir, irmãos? Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 1 de Jeremias. Tu, pois, cinge os teus lombos, prestem atenção no texto. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Queridos, entenderam essa mensagem? Quando Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, cinge teus lombos, te levanta agora e diz para esse povo tudo o que eu estou te mandando dizer. Não omita uma só palavra. Não fique envergonhado. O que eles vão pensar de mim? Eu falo essa palavra aqui, eu mostro para eles esse pecado aqui, e depois esse povo não vai mais querer me ver, não vão mais poder. Não é isso. Deus fala: não se envergonhe disso que eu estou falando, porque se você se envergonhar, eu te envergonharei diante deles. É o que a Bíblia diz. Mas Deus fala para Jeremias: levanta-te, cinge os teus lombos, ou seja, se prepare para essa jornada. Se prepare, porque eu vou te colocar como cidade forte, como coluna de ferro. Eu vou colocar você contra os próprios religiosos da época. O que? O seu pastor? Ele está falando abobrinha? Ele está falando coisas que não são compatíveis com a palavra? Vou te colocar contra ele, porque você vai chegar diante dele e vai dizer assim: assim diz o Senhor. Vai mostrar para ele o que a minha palavra determina. Eu vi isso acontecer, meus irmãos. Uma certa feita, um pastor criou um quadro imenso, uma coisa enorme, na frente, um troço enorme. Você via a distâncias longas, os 10 passos para a liderança, do 1 até o 10. Você começava no 10. O 10º passo você tinha que ganhar tantas almas para Jesus, tinha que ler tantos capítulos da Bíblia e tinha que fazer um negócio lá. No passo 9, você tinha que aumentar esse número de pessoas e teria que fazer outras missões, até chegar no passo 1. E ele chegou na frente da igreja com o maior orgulho: aqui, meus irmãos, a partir de agora vamos andar nesta cartilha aqui, olha só e tal. Todo mundo: que inteligência, meu Deus, que grande sabedoria este homem tem. Eu estou vendo um irmão nosso, que não era eu, lá, o cara lá, sisudo, fechadaço. Ele esperou só acabar o culto. Ele só esperou acabar o culto. Pegou a Bíblia, chegou para esse pastor, chamou ele num cantinho: meu irmão, mostra para mim aonde foi que tu arrumou essa ideia. Mostra para mim, meu irmão. Não, você tem que entender, os princípios ali são todos cristãos. Tá, meu irmão, beleza, tá. Mas mostra para mim de onde foi que tu tirou isso. Mas tem que ser aqui dentro.
tem que ser aqui dentro. Sabe quanto tempo durou esses 10 passos para a liderança? Um dia, só naquele domingo. Deixou de existir. Porque este irmão foi na frente do pastor dele e disse para ele: mostra para mim aonde está escrito isso. E Deus fala a mesma coisa com Jeremias. Levanta, Jeremias, vou te botar contra os sacerdotes, vou te botar contra o povo desta terra. Você vai ser uma coluna de ferro que não quebra. Você só vai arrumar problema para você, Jeremias, porque você vai andar na contramão, meu irmão. Você vai nadar contra a maré e só vai ter dor de cabeça por causa disso. Foi isso que Deus falou para ele. Continuando, irmãos, eu tenho que correr. Olha só, eu falei que ele é arrumador de cabeça. Falei? Olha o 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Veja, muita gente pega esse versículo e joga na internet: ó, somos vitoriosos, vamos pelejar contra meus irmãos. O texto diz o seguinte: vai pelejar contra você se você fizer o que está escrito aqui. Se você fizer o que Jeremias fez. Ele foi jogado dentro de um poço, ficou lá um tempão. Ele foi esbofeteado, o cara foi humilhado, passou uma série de necessidades. Tudo que Deus falou para ele se cumpriu, porque Jeremias não se acovardou. Ele não se acovardou diante dessa situação. Ele não quis saber dos princípios, das adequações, das boas ideias que são pregadas neste mundo e que estão dentro da igreja hoje. Preste atenção no que foi falado na escola dominical hoje, irmãos. É nossa responsabilidade promover segurança e sustentação e defesa da sã doutrina. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 3. Olha o que diz lá, irmãos. 2 Timóteo 4, a partir do verso 3. Diz assim a palavra de Deus: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores em divindade, meus irmãos. O cara tem um anelzão no dedo, ele sabe tudo de Deus. O cara tem pós-graduação do céu, o cara sabe tudo. E aí a Bíblia diz aqui, está escancarado, que nesses tempos as pessoas não vão querer saber do que eu estou pregando aqui. Esta mensagem que eu estou falando aqui, meu Deus do céu, tira esse cara do foco, afasta esse homem. Vamos procurar gente, tá, que possam dar aquela coceirinha gostosa no ouvido. Ah, coisa boa. Oh Deus, que bênção dos céus. É isso que estão procurando. Então, que fazem um comichão gostoso nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vão preferir acreditar em Papai Noel, meus irmãos, do que crer no que é verdade, na verdade da Bíblia, no que a palavra afirma. Vão prestar atenção nas fábulas, nas lorotas, na conversa mole, nessa conversa mole que é pregada aí fora. Desviarão seus ouvidos da verdade. Aí vem o versículo 5. Mas tu, vocês, nós, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Não tem jeito, irmão. Estamos nadando contra a maré. Vai levar pedrada, vai levar tijolada, não tem como escapar disso. Então, sofre as aflições. O que Paulo está dizendo é o seguinte, meu irmão: relaxa, deixa a pedra comer feio. Fazer o quê? Você está indo para o céu, e é debaixo de pedrada que tu vai.
mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Muita gente acha que essa é uma responsabilidade de pessoas como eu, como o Carlos, né? Esses caras têm um chamado. Deus já fez ali uma casca grossa protetora ali, um negócio que se vier tijolo em cima, os caras aguentam. Pra gente não, meu irmão, esse negócio está escrito na tua Bíblia aí. Está escrito na tua Bíblia? A Bíblia não é tua? Então, meu irmão, é para você sim. Não tem essa de pastor, de evangelista. Não, está escrito na tua Bíblia. Só se tiver diferente. Porque se tiver igual a minha, então você vai me perdoar. Esse troço é para você também. É para você, meu irmão. Então segura essa bênção. Segura o tijolo, meu irmão. Vai vir tijolada. Está escrito aqui. E diz mais. Vamos dar uma olhadinha como é que Jesus agiu. Agora sim, nós viemos de Apocalipse, de uma ordem que Jesus falou: João, escreve isso aí. Escreve aí para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, para o pastor, escreve aí para ele. Tá? Escreve o que eu vou te falar agora. Passamos por Jeremias, e agora o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Como é que ele funcionou diante disso? Jesus é o verdadeiro intérprete da lei, contrastando a hermenêutica tendenciosa dos escribas com o correto espírito da lei. Jesus não está aqui contrapondo-se ao que a lei diz, mas opondo-se à falsa interpretação dos doutores da lei. Prestem bastante atenção nisso. Vocês vão entender. Todo o ensino trazido pelas Escrituras estava sendo distorcido para atender interesses escusos. Jesus veio com a missão de desfazer isso e colocar por terra toda a mentira que estava sendo ensinada. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do Rei. Somos representantes de Jesus nesta terra. Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está dentro de nós. Passou a ser nossa missão agora. E não tem como a gente se desviar dela. Não tem como nós nos desviarmos desta missão. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Eu vou ler por causa do tempo, irmãos. Olha só o que o texto diz. Texto conhecidíssimo, mas vamos ler novamente, porque sempre deixamos passar alguma coisa. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Gente, esse texto, ele é afirmação pura. Ele não está dizendo que é possível eu ser luz e ficar escondido debaixo da mesa. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é impossível. Não tem como. Se você faz a opção em obedecer o que a palavra diz, é impossível você não levar a luz para o lugar onde você está. Se você adotar essa posição, meus irmãos, se adotarmos essa postura diante de Deus, e dizer: Senhor, eu sou teu embaixador, eu tenho uma missão nesta terra, que é exatamente falar a verdade, a tua verdade, não essa verdade relativizada que existe por aí, é contrariar os pensamentos, é dar uma de João Batista mesmo, é fazer o que João Batista fazia. Perdeu a cabeça por causa desse negócio. Mas se nós temos essa disposição, e se nos colocamos diante de Deus com esse posicionamento, meus irmãos, a Bíblia diz que é impossível. Você vai ser sal sim, você vai ser luz sim. Agora, se você contrariar isso, a Bíblia diz que não vai prestar para nada. Se lembra da pregação que eu disse, em que Jesus olha para o sujeito e fala assim: cara,
Tu não me serve não. Tu não me serve não. Que no original grego era exatamente isso que Jesus estava falando. Não, tu não me serve não. Irmãos, se hoje sairmos daqui dispostos a fazer o que a palavra de Deus diz, a não sermos como a igreja de Sardes era, a sermos como esse pequeno grupo dentro dela, que vai andar com Jesus no céu. Se nós fizermos exatamente como Jeremias fez, amados, nós vamos revolucionar esse mundo. Nós vamos transformar este mundo. E vamos ser como aqueles que falaram de Paulo, quando dizia para si, aqueles que revolucionaram o mundo, chegaram até aqui também. Vamos entrar na igreja, e quando nós trouxermos a nossa palavra, a nossa saudação, a nossa pregação, as pessoas vão tremer no banco. Esta palavra é diferente, ela vem com autoridade. Continuando, verso 16 de Mateus 5: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, ou seja, abolir, mas para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passem, nem um J ou um tio, que é a maior letra, vamos botar assim a grosso modo, a maior letra do alfabeto hebraico e a menor letra, ou seja, nenhum detalhe, nem J, nem um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora, olha que coisa interessante. Jesus diz assim: eu vim para cumprir. Por que ele fez essa afirmação? Porque nada estava sendo cumprido, meus irmãos. A lei não estava sendo cumprida, pelo contrário, os escribas adicionaram um monte de jabuti. Já viu falar do famoso jabuti que tem no Congresso? O cara mete uma pilha de... isso aí tem que votar hoje. Aí vem um camarada, faz uma PL rapidinho aí, ó. Uma PL aumentando o nosso salário. Bota lá no meio daquela papelada, aí o presidente da mesa: quem está a favor da pilha? Nem leu. Quem está a favor da pilha, levante a mão. Levantou, já está aclamado, votado, pode processar, beleza. É assim que é feito. Então, o que está acontecendo? Os escribas enfiaram um monte de jabuti na lei. Deus falou assim: descansa no sábado, tira um dia de descanso para você. Por quê? Porque o teu corpo não é uma máquina. Ele é uma máquina em um determinado sentido, mas como toda máquina precisa de manutenção, descansa, tira um dia de folga, vai passear, vai ficar com a tua família, preserva esse dia para você, ele é seu. Dos 7 dias que eu criei, um é teu, um é para você descansar. Aí vem o escriba, bota aí, escreve aí: não pode andar mais de 1.800 metros, 1,8 quilômetros, não pode. Se andar 1.801 é pecado, mete pedra nesse cara, ele pecou grandemente. Aonde está escrito isso na palavra? E o que eu estou falando aqui não é brincadeira não. A lei determinava que o camarada só podia andar 1.800 metros. Vocês acreditam nisso? Nem 2.000 metros, nem arredondaram, eles tiveram o trabalho de fracionar o negócio. 1,8 quilômetros você pode andar. Se você passar de 1,8, lascou, está em pecado brabo. Alguma diferença dos nossos dias, meus irmãos? Estou falando alguma abobrinha aqui, tem alguma besteira, alguma tolice? Liga a televisão e você vai ver. Jesus veio para cumprir, porque ninguém estava cumprindo, ninguém estava obedecendo, estava todo mundo igual Sardes. As coisas tinham sido mudadas para atingir objetivos escusos, menos o objetivo de Deus, menos fazer uma igreja santa, preparada para a volta do Senhor Jesus. A igreja estava sendo nutrida com um alimento ruim e preparada para atender outras demandas, mas não a única demanda que a Bíblia diz que nós temos que nos preparar.
Jesus deixa claro que os escribas e fariseus que torciam a lei e oprimiam o povo com um discurso legalista, ostentando uma santidade aparente, uma justiça apenas exterior, estavam fora dos reinos dos céus. Jesus falou assim: olha só, vocês estão fora, isso aí é lixo puro, não adianta absolutamente nada, vocês estão fora, vocês são sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro só tem ossos secos, podridão, cheiro mau. Jesus deixa claro que o espírito da lei se liga não apenas ao ato, mas também na motivação. E agora que vem o lindo, eu tenho que resumir, agora que vem o lindo de tudo, Jesus não atentava apenas para o ato, para o cumprimento, para o que a letra da lei dizia para fazer. Mas qual é a motivação que está por trás disso? O que te motiva a fazer isso? Quando eu vou à igreja, por exemplo, eu vou como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou você se levanta super chateado porque hoje é domingo e eu tenho que estar 9 horas lá no culto, senão o cara vai perturbar a minha ideia. É assim? Ou você vem para a igreja com o espírito de Davi, alegre, feliz, porque vamos cultuar o nosso Deus, vamos louvar o seu nome, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno disso, porque Ele merece isso. Então qual é o espírito que te motiva a vir louvar a Deus? É disso que Jesus está tratando. Querem ver isso? Lá em Mateus 5, você tem 6 contrastes, 6, tá? Nós não vai dar tempo de falarmos sobre todos, mas vamos falar sobre 3 apenas. 6 contrastes disso, ou seja, o que a lei diz e o que Jesus diz. O que a lei realmente está falando, e Jesus diz: deixa eu dar a interpretação correta para isso aí. Deixa eu mostrar para você. Ergue-te, Jeremias, cinge os teus lombos e diz ao povo exatamente o que eu te falar agora. Olha lá Mateus 5, do verso 21 ao verso 24, rapidinho, quando ele fala do homicídio. Olha que coisa interessante. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Pronto, está lá escrito na lei. Matou, réu de juízo. Você vai estar sob as penas da lei. Curto e grosso. Aí vem Jesus: espera aí, deixa eu dar a interpretação correta para isso. Eu, porém, vos digo. A lei está dizendo isso. Você, escriba maldito, você está falando isso aí. Mas eu agora vou te dizer exatamente o que quer dizer isso. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ou seja, Jesus pega o espectro, né? O espectro do escriba está aqui, ó. Aí Jesus pega e faz assim, ó. Levanta e ilumina lá em cima, lá longe, e abrange uma região muito maior. Jesus amplia esse espectro, ele mostra o que realmente ele quis dizer. Quando nos encolerizamos contra o nosso irmão, quando passamos a odiá-lo, quando temos uma prática desse tipo, e por favor, dentro da igreja tem muito, e tem muito, meus irmãos, muito. A Bíblia diz que somos tão assassinos, quanto aquele que consumou o ato. Entendem agora? Os legalistas, os profetas de Baal de hoje, pegam o ensinamento de Jesus e baixam o farol. Nos tempos passados, quando eu frequentava os círculos de oração, eu vi muitas vezes a dirigente falar assim: a Bíblia é luz alta e luz baixa, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz baixa, e luz para os meus caminhos.
luz alta. Ficamos com a luz baixa. Mas Jesus vem e faz: acende a luz alta agora. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te revelar o que eu quero dizer realmente. Não dá para dissertar mais sobre isso. Vamos para o segundo tópico. O adultério. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Verso 28. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Olha lá, luz baixa. Não pode cometer adultério. Jesus pega e faz assim: se você pensar, você já cometeu adultério. Aumenta o espectro. É a intenção, é o espírito que está por trás do que fazemos, meus irmãos. É isso que Jesus está mostrando. Se vocês perceberem bem, lá em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, ele diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Sendo consumado, gera morte. O que Jesus está falando? Lá no homicídio, se lembra? Quando eu começo a ter raiva do meu irmão, quando eu começo a odiar ele, quando eu começo a requerer a justiça de Deus, Deus quebra a perna desse camarada. Como eu já vi gente olhar para isso: Jesus quebra ele, Jesus quebra esse sujeito, tá? E você, quando você começa a andar nessa trilha, tá? Você está guardando no seu coração uma raiz chamada raiz de amargura, que à medida que ela for evoluindo, ela, depois de consumada, tá? Você vai matar. Você pode fazer isso sim. Como é que começa qualquer crime lá fora? Não começa com o ódio primeiro? Com a raiva? Com o desejo desenfreado de ver o mal do seu semelhante? Não é assim que funciona? Jesus está falando: cuidado, tenha cuidado com essa intenção no seu coração. Não deixe ela evoluir. No adultério, começa aqui primeiro, meus irmãos. É aqui que a coisa funciona. É só vocês pegarem os milhões de depoimentos que existem na internet, de lares que foram desfeitos, mas antes do marido consumar, começou aqui. Aqui. Por isso Jesus está levantando essa luz e está aumentando esse espectro, para que a gente tenha a visão correta do que a lei diz. Por isso que ele fala: eu não vim abolir a lei, não. Eu vim cumpri-la. Eu vim mostrar para vocês como é que o negócio funciona de fato. E agora, por último, irmãos, para a gente encerrar, porque não está dando mais tempo. O divórcio. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Ué, mulher, rapaz, eu peguei essa mulher de noite, o nariz dela é grande, não me agrada. Não me agrada. Não estou falando besteira não, meus irmãos. O divórcio era concedido sob qualquer pretexto, qualquer que fosse. Se o cara enjoasse da mulher, ele dava carta de divórcio para ela. Era uma verdadeira bagunça. E hoje em dia, alguma coisa diferente? Não. Conheço um pastor que está no 8º casamento. Eu conheço. Isabel também conhece. Aí Jesus vem assim e diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus vai e levanta o farol. Jesus vai e levanta o farol. Não é assim que funciona. Se lembra quando os caras foram chegar para Jesus? Mas Jesus, aí conta aquela historinha, né? Cerca Lourenço para Jesus, Jesus só ali filmando os caras. Mas a mulher morreu, foi para o céu, os 7 caras estavam lá em cima. De quem que ela é mulher, Jesus? Aí o que Jesus falou? Vocês erram, porque não conhecem as escrituras.
Lá no céu não se casa e não se dá em casamento. Ah, mas e aí, como é que funciona então? Funciona que no início não era assim. Deus criou uma mulher para um só homem e um só homem para uma só mulher. E selou isso no casamento. Ponto final. Acabou. Não tem historinha depois. Ah, mas sendo assim é difícil a gente seguir, porque não vai poder dar divórcio agora por qualquer motivo. Não, você vai ter que pensar antes de se casar. É assim que funciona, meus irmãos. É claro que para cada caso é um caso, mas temos que observar o que Jesus está colocando aqui. Deus firmou as coisas desta forma, desta maneira. Por que eu estou falando dessas coisas? Estou dizendo isso, meus irmãos, porque esses pensamentos que eu estou falando aqui agora, que estão registrados na Santa Palavra de Deus, não são pensamentos costumeiros dentro da própria igreja. Não é assim que funciona. Acabei de citar um exemplo de um pastor que prega, está no púlpito, está no 8º casamento. E está tudo certo para ele. E está tudo certo para ele. Inclusive eu conheci a esposa de número 5, número 4, eu já perdi a conta, eu conheci a irmã. Uma pessoa muito distinta, por sinal. Nesse mesmo capítulo, nós temos mais sobre os juramentos, que nós não vamos falar, Mateus 5, 33 a 37, sobre a vingança. Eita, isso aí seria bom de falar, né? Mateus 5, 38 a 42, e o amor ao próximo, Mateus 5, 43, 48, ou seja, o pessoal está trabalhando com o conceito desse mundo. Jesus chega e fala, não é assim. O mundo diz isso, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Para encerrar, meus irmãos, Deus nos chamou para confirmar a sã doutrina e não deixá-la morrer. Ela está morrendo, irmãos. Quando a apostasia chegar, e ela vai chegar, já está chegando, mas não da forma como ela vai se revelar, né? A apostasia vai ser toda a rebelião contra Deus, assim, negócio de frente, nada velado, né? Deus, não queremos saber de você. E isso vai ser feito de uma forma institucional, como eu já falei aqui outras vezes. Não é caso isolado, pontual, não. Instituições consagradas hoje no mundo, instituições religiosas renomadas, se voltarão contra Deus e dizer, seus princípios não nos interessam mais. A Bíblia é uma falácia. Duvidam disso? Estamos nos aproximando desse dia. Não podemos deixar a sã doutrina morrer. É a nossa missão. É a nossa missão, meus irmãos. Segundo item, nossas atitudes devem corroborar nossas palavras. É o que Mateus 5 fala, que nós somos sal da terra, luz do mundo. É impossível, a partir do momento que decidimos andar desta maneira, que a Bíblia diz para nós andarmos, é impossível nossa luz ser escondida. É impossível não salgarmos o mundo. Porque quando nós chegarmos no ambiente, o pessoal vai... aroma que mudou, gente. Nossa, ambiente de paz, alguma coisa aconteceu aqui. Aí vai ver o Carlos que entrou lá no setor dele. É assim que funciona, meus irmãos. Estou falando de realidade. Terceiro ponto, meus irmãos. Desempenhar esta responsabilidade nos trará grave sofrimento. Promessa bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meu irmão, tu quer viver piamente em Cristo Jesus? Porque esse negócio de glória, glória, aleluia, e vamos pular, e vamos dançar, oh benção, e tal. Sai da igreja e está tudo igual, está tudo zerado. Tá? Meus irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Quer viver piamente segundo Cristo Jesus? Quer dar uma de Daniel e seus 3 amigos? De chegar diante da rapaziada lá, judeus como eles servindo o mesmo Deus que eles serviam,
e ele olhar para todo mundo e dizer assim: ô senhor Nuco, faz o seguinte, essa comida aí não, vamos comer legume, bota aí chuchu, pobrinha, esses negócios, alface, a gente gosta demais desse negócio, deixa isso aí que a gente vai comer esse negócio aí. Eles não quiseram a iguaria do rei. Os outros judeus participavam do mesmo culto que eles participavam, porque o rei mandou buscar lá, no meio dos judeus, jovens capazes. Foi uma turma. Mas Daniel e seus 3 amigos optaram em fazer como aquele pequeno grupo de Sardes, igualzinho a eles. E por último, para aqueles que forem fiéis no cumprimento desta missão, terão como recompensa serem vestidos com vestes brancas e andarão junto com o Senhor Jesus no céu. Apocalipse capítulo 3, 4 e 5. Irmãos, não haverá recompensa maior do que esta. Pensa bem, você ali do lado de Jesus, você está aqui, Jesus está aqui, ó, andando do lado dele. Não existe coisa mais linda do que isso. É uma experiência que não tem como ser medida, nem aqui e nem na eternidade. É o que está reservado para aqueles que fizerem esta opção. Podemos viver segundo os padrões desse mundo? Podemos, só que os resultados serão funestos. A própria Bíblia diz isso: eis que virei como um ladrão de noite, e você não vai perceber quando eu chegar. A advertência foi posta, meus queridos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, bendito Pai, Tua palavra foi falada agora, Senhor. Deus, me perdoe se não falei tudo que o Senhor desejava que eu falasse, o tempo não permitiu. Mas Deus, agora que a palavra foi dita, foi ministrada ao Teu povo, e ao meu coração principalmente, Deus, eu te peço que o Senhor confie nesta palavra. Deus, que nos faça atalaias de verdade, não de mentira, mas atalaias verdadeiros, atalaias que promulgam o Teu Evangelho, que falam de Ti com verdade, firmados na Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, neste propósito sagrado, santo. Deus, precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua unção, para sermos perfeitos, ó Pai, para podermos andar nos Teus caminhos como o Senhor deseja que nós andemos. Deus, eu sei que o Senhor não quer de nós menos do que isso. Isso eu tenho certeza, porque a Tua palavra coloca esse limite e deixa ele de uma forma muito clara. Deus, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Olha os meus irmãos aqui, Deus, que vão embora para os seus lares agora. Dê-lhes, ó Deus, um final de domingo maravilhoso. Deus, dê-lhes uma semana abençoadíssima. Senhor, ajudando, confirmando a fé de cada um, fortalecendo aqueles que não puderem estar conosco nesta reunião de hoje. Abençoa, Senhor, transforma, ajuda, fortalece. Eu te agradeço, meu Pai, desde já, por todas as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, em o nome santo do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.